Estou aqui no centro de Katmandu. Eu quero lhes conduzir esta noite agradável e quero ser breve, até pedir para que adiantasse em função de que não quero atrapalhar o seu jantar. Logo depois, tem aí o jantar missionário e os irmãos podem, sim, ter um pouco mais de tempo, né? Para comer com qualidade, sem abundância. Porque a comida em abundância está fazendo muito mal. Bem, abra comigo a sua Bíblia, por favor. No livro de Gênesis, no capítulo 3, essa é a terceira noite de uma terceira ministração sobre o reino de Deus. E essas matérias que estou ensinando nas quartas-feiras, elas são importantes não só para o seu conhecimento, mas elas servem também como veículos de evangelização, pois um dia, em breve, ou mesmo agora, qualquer pessoa pode usar esses temas da quarta-feira para ensinar. Elas serão, portanto, o conteúdo do Connect, ou seja, o material que nós iremos usar nos próximos anos para o evangelismo, para a vida diária de evangelização. Por isso é importante aprender. Gênesis capítulo 3, verso 23. Leremos 2 versículos aqui. 23 e 24. Diz: o Senhor Deus, pois o lançou fora do jardim do Éden, para lavrar a terra de que fora tomado. Havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada flamejante que se revolvia por todos os lados, para guardar o caminho da árvore da vida. Amém. Se não for lhe pedir muito, você pode fechar os seus olhinhos mais uma vez. Meu Rei querido e Pai eterno, diante do teu povo, mais uma vez eu leio a tua palavra. E ela há de ser ministrada, há de ser ensinada. Embora tudo que posso fazer, Senhor, é apenas falar. E eu bem sei que enquanto eu falar, o teu Espírito pode muito bem nos ensinar. É por isso que debaixo dele estou, sob a orientação dele estou. E creio que a sua igreja também. Portanto, que a tua palavra ache guarida nos coraçõezinhos que aqui estão. Assim lhe rogo, em nome de Jesus o Cristo. Amém. Amém. Queridos, os livros de história nos quais muitos de nós leu ou estudou nas escolas, as revistas ou mesmo alguns dos mais modernos livros trazem em seu bojo um grande conteúdo de tragédias marcantes que aconteceram ao longo da história da humanidade. Tragédias como enchentes, como guerras, como vulcões que destroem cidades, como terremotos que dividem nações. Tragédias como, por exemplo, a fome global que aconteceu na África em 92, 20 anos de fome, e o ápice em 92 que matou 8 milhões de pessoas de fome. Muitos se lembram do trágico 11 de setembro, uma tragédia terrível que se abateu no mundo todo. Tragédias e mais tragédias. Hoje circula nas mídias, principalmente nos telejornais, relatos que alguns até dizem uma tragédia no mundo científico, que dá-se a morte de um cientista, Stephen Hawking.
Embora queiram traduzir como uma tragédia, alguém até postou embaixo dessa tragédia a morte do maior cientista de todos os tempos, mundialmente conhecido como ateu, defensor ardentemente do ateísmo, discípulo de Richard Dawkins, que é o pai, o patrono do ateísmo moderno, igualmente britânico. Interessante que, embora a mídia trate isso como uma tragédia, comparando-a com tragédias de proporções globais, com a morte de milhares ou milhões de pessoas, vale dizer que não consigo, embora a família tenha os nossos sentimentos, mas não dá para compilar na alma um pensamento como este, porque quando você busca Stephen Hawking, você vai perceber que tudo aquilo que ele pensou, desenvolveu, embora seja uma mente inteligente, dá para se dizer que ele foi um cara extremamente altruísta, de uma alta capacidade de perseverar, de nunca baixar a cabeça, uma capacidade de superação tamanha, isso sem dúvida. Mas um cara que a vida inteira defendeu que Deus é apenas um imbróglio humano, é apenas um mecanismo da mentalidade, mas que afirma categoricamente que Deus literalmente é uma loucura da massa humana e que a ciência, aliás, a mídia o coloca como a mente mais brilhante de todos os tempos. E diga-se de passagem que você busca no histórico do cidadão, você não vê nenhuma criação. Ele nada mais é do que um cientista teórico, cosmológico, um matemático que estudou cosmologia. E a mais importante descoberta que ele fez até hoje é a radiação dos buracos negros. Agora eu lhe pergunto, o que isso vai ajudar o mundo? O que isso mudou na sua vida? Não, pergunte para o seu irmão, o que o tal do buraco negro ajudou você? Faça-me o favor. Sabe? Eu estou até agora procurando o buraco negro para ver se consigo sacar alguma coisa de dentro dele. E é interessante que não passa de teorias. Segundo a ciência, a própria ciência de Hawking, o buraco negro mais próximo está a 1.600.000 anos-luz de nós. E o cara conseguiu desenvolver uma ciência radioativa dentro do buraco negro. E vem me comparar, a mídia, compará-lo com mentes como Isaac Newton, que tem mais de 1.000 invenções no currículo, como Galileu, como Einstein. Se Einstein não tivesse existido, se Isaac Newton não tivesse existido, o que seria o mundo hoje? Sem as invenções desse cara. Agora, Hawking partiu, o que será do mundo? Você vai trabalhar amanhã do mesmo jeito, vai viver do mesmo jeito. Só que agora, ele vai ter que se deparar com a figura daquele que ele negou a vida inteira. E aí? E aí? Onde as teorias não funcionam, onde a sabedoria não serve para nada, onde o currículo não impressiona, mas o que se crê é o que se determina. Portanto, tragédias e mais tragédias, e isso, embora seja uma perca para a família, e perca maior ainda em função de que morreu descrente, mas não posso dizer que é uma tragédia comparando as outras milhares de tragédias que o mundo já viveu. E começo falando de tragédias, justamente porque todas as tragédias existentes, narradas nos livros de história, mencionada por nós em falas, em diálogos, aquelas que estão armazenadas em nossa mente, todas essas tragédias têm uma origem em uma tragédia imensamente incomparável como qualquer outra. A maior tragédia que a humanidade viveu está resultada nesse versículo que nós lemos aqui.
o versículo 23 de Gênesis capítulo 3, onde marca o momento em que o homem e aí a mulher e toda a geração posterior a eles foram expulsos literalmente da presença do Criador. Esse texto marca, sim, sem dúvida nenhuma, o princípio de toda essa maldade, de toda essa tribulação, de todo esse clima de horror que a humanidade vive. Exatamente porque o versículo 3, o capítulo 3, o verso 23, quando diz que Deus expulsou esse casal do jardim do Éden, fazendo com que esse jardim fosse fechado agora por um anjo, um querubim que ali guarda aquele lugar, ou guardava, de modo que o homem não pudesse voltar, fazendo com que esse saísse literalmente do cuidado, dos braços, do amparo, do amor e da conexão com o Criador. É um fato que o Éden trazia como presença marcante, dominante, extremamente carinhosa do Espírito Santo na vida do casal e de todo ser humano que até então vivia sob a égide do Espírito Santo. Deus, como disse na aula passada, ao criar o ser humano e toda a terra de forma harmônica, Ele enviou o Espírito para que pudesse fazer a conexão entre os céus e a terra. Só que agora, infelizmente, nesse texto, marca o início dessa desconexão, de como isso tudo aconteceu, de como as tragédias existentes até hoje, onde elas nasceram e o porquê nasceram, começa exatamente aqui. E quando eu digo que foi uma tragédia, é justamente porque a ausência do homem em Deus o levou à desconstrução de tudo aquilo que é pacífico, o imergiu em um mundo completamente descontrolado e totalmente dominado pelo império das trevas que até então não tinha esse poder, mas que o ser humano o entregou. Permita eu tentar te mostrar em síntese tudo isso que acabei de vos dizer. Essa tragédia de forma resumida. Como sabem, o Espírito Santo veio à terra de forma tão linda, e Ele que trabalhou nela. Logo no versículo 2 do capítulo 1 de Gênesis, a Bíblia narra o contexto da terra criada originalmente totalmente escura, em trevas, totalmente inóspita. Isaías, quando ele cita essa escuridão, lá no capítulo 50 e o versículo 3, ele diz que Deus estendeu um tapete na escuridão e fez desse o cosmo. E no meio dessa escuridão ele criou toda essa hegemonia de planetas. Mas aí vem o Espírito Santo e começa a sondar tudo isso, planear por sobre isso, como que chocando a terra, como que analisando, visualizando, tentando vislumbrar o que seria construído. A terra tinha 3 características. Diga comigo, a terra era sem forma, em trevas e vazia. Era assim que a terra foi criada. Mas a Bíblia diz que o mesmo Espírito que pairava sobre a face das águas ilumina a terra. E disse Deus, haja luz, e o Espírito Santo executa a luz do Cristo, de modo que ilumina tudo aquilo. E aonde a iluminação vindo, é possível ver que há transformação. É por isso que até hoje, se o Espírito Santo não vier sobre a pessoa, não há possibilidade de transformação. Se ele não iluminar as pessoas, não há possibilidade de transformação. Se ele não iluminar o nosso entendimento para a palavra, não há possibilidade de salvação ou transformação. É por isso que a Bíblia diz nas palavras de Jesus, no capítulo 15 do Evangelho de João, a partir do versículo 12, que o Espírito Santo é o responsável pelo convencimento do homem. Ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Portanto, sem ele, não há possibilidade de iluminar. Logo, assim como ele faz ou fez com a terra, ele também faz com o ser humano. Ele ilumina-o e percebe que há uma grande possibilidade de transformação. Nesse tempo, quando iluminado a terra foi por ele, então o Espírito do Senhor
através da ordem, do comando de Deus, coloca em execução todo esse plano criador, como já falamos na primeira noite desta série tão abençoada. Logo entendemos que no Gênesis capítulo 1 ao 3, está a evidência muito clara de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Nos 3 primeiros versículos, a Trindade aparece de forma harmônica. Deus Pai no versículo 1, Deus Espírito Santo no versículo 2 e o Filho no versículo 3, no haja luz. No verso 26 do mesmo capítulo 1, aparece novamente de forma harmônica, onde a expressão façamos o homem. Não está Deus dizendo farei o homem. Ele está falando façamos, significando, portanto, que existem mais pessoas em torno desse projeto, a saber, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Mas dentro dessa tragédia anunciada que está aqui, se você olhar na sua Bíblia, no mesmo texto, no capítulo 3 e o verso 22, nós vamos ver uma expressão que nos faz aprender. Diz: então disse o Senhor Deus, o homem agora se tornou como um de nós. Colocado o homem e a mulher no jardim do Éden e toda a humanidade na terra, obviamente que Deus deu ao Adão o privilégio de viver debaixo de uma constância de amor infinito, onde ele podia ser recíproco, podia obedecer por amar, podia ser totalmente disposto a servir pelo amor que ele recebia. Teve a orientação de Deus quanto ao guardar o jardim e guardar a sua mente, guardar o seu coração das coisas que poderiam acontecer. Foi orientado por Deus sobre as escolhas que ele tinha que fazer, de poder comer de toda árvore lícita e de não comer de um fruto de uma árvore ilícita. Entretanto, desprezando tudo isso, cedeu à tentação e acabou se alimentando do fruto. E Paulo escreve em 1 Timóteo, no capítulo 2, e o verso 4, se não estou enganado, dizendo que o homem não fora enganado quando comeu do fruto. Eva foi enganada, mas o homem não. Paulo quer dizer que o homem é que recebeu de Deus a orientação do que ele poderia fazer e não poderia fazer. Ele que deveria ter dado a instrução a Eva de o que ele deveria fazer e não fazer. Se ela foi enganada, lhe faltou instrução. E ele, possuidor da instrução do Altíssimo, recebeu do fruto do qual ele sabia qual fruto era, e mesmo assim comeu. Talvez seja daí que as pessoas acham que as mulheres mandam nos homens. Talvez seja por causa dessa ideia. Não é verdade? Nesse período, no jardim, era conhecido como que o governo do reino dos céus. Os céus governavam a terra. Era essa hegemonia, como já vos expliquei na semana anterior. Entretanto, para que você se lembre, permita tentar te levar a esse termo. Há duas expressões bíblicas quanto ao governo de Deus. A primeira é o reino de Deus, que comumente estamos ouvindo diariamente, seja pelos nossos estudos, seja pelas canções cantadas, ou seja por aquilo que se lê. Mas há também a expressão reino dos céus. Primeiramente, permita tentar levar-te a entender o que é isso. A palavra reino no Antigo Testamento vem do hebraico malakut. A palavra hebraica malakut significa governo, domínio, reino, ou governo de alguém, liderança de alguém. Perceba que no hebraico, onde ele traduz a palavra, como já disse, céus, shemahim, significando água e fogo, portanto, é governo dos céus. Se
reino significa governo, domínio. Significa, portanto, que o reino dos céus é o governo dos céus sobre tudo aquilo que é terreno. A palavra céus no grego, ouranos, que também é plural, tem um sentido de alto, em cima, acima de todos, sobre todos, ou que governa sobre todos. Céus, tanto no hebraico quanto no grego, tem exatamente a significância de que está acima de nós e, portanto, governa. Logo, você percebe que dentro dessa hegemonia, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, a palavra que designa reino dos céus, designa governo. Portanto, quando você olha a expressão reino dos céus, é o governo dos céus sobre a terra. Mas quando você observa a palavra reino de Deus, onde no grego é a palavra reino basileia, que significa cultura de um reino, ou vivência de um reino, basileia. Basileia tutel, que significa, portanto, reino de Deus, é a cultura de Deus, ou a vivência da cultura do reino de Deus. Então, quando a gente usa a expressão, venha o reino dos céus, nós estamos dizendo, venha o governo dos céus sobre o nosso reino. Mas quando a gente busca viver, e foi o que Jesus disse, venha sobre nós o teu reino, o reino de Deus, é para a gente absorver a cultura, o governo divino, e viver essa cultura aqui na terra. Está entendendo? Essa é a ideia de Deus. E foi isso que ele fez com o Adão. Ele trouxe o governo dos céus sobre ele, e colocou dentro dele o Espírito para que trouxesse toda a cultura dos céus à terra. Está nele. Deus fez isso. E deu ao Adão a inteligência para que assim pudesse absorver o conteúdo divino, transmitir esse conteúdo divino aos seus filhos, e estes viverem como que populando a terra através de uma cultura extraordinariamente santa e perfeita. Era, portanto, um mundo maravilhoso. Mas a escolha adâmica, infelizmente, o levou a esse versículo que lemos, ser expulso da sala de governo, do jardim do Éden. E à medida que ele é expulso, o governador é retirado. O Espírito Santo que vivia dentro da humanidade foi retirado. Se não, perceba, vai comigo, por favor, no Gênesis, no capítulo 6, no que eu chamo de o versículo mais triste da Bíblia. Literalmente, o versículo mais triste. Gênesis capítulo 6, versículo 3. Então disse o Senhor, não permanecerá o meu espírito para sempre com o homem, pois este agora é mortal, e os seus dias serão 120 anos. A escolha de Adão em absorver o fruto proibido o levou a destampar todo um conhecimento que para ele lhe era ainda vedado. Por quê? Quando Deus diz, no verso 22 de Gênesis 3, eles agora são um de nós. Perceba o que Deus está dizendo. Eles agora são como nós. Vírgula, conhecendo o bem e o mal. A Bíblia está dizendo que enquanto eles viviam no jardim, sob a égide do Espírito Santo, Deus mostrou ao Adão toda a grandeza do bem, todo o poder do seu amor, toda a expressão do reino dos céus, e mostrou a ele que havia morte fora desse ambiente de governo. Mostrou a ele que havia trevas, que havia terror, que havia angústia fora desse ambiente de governo. O que o Adão e a Eva não sabiam, qual era o sabor do mal. Eles não sabiam. Eles não sabiam qual era a expressão da dor. Eles não sabiam o que era a
tristeza da separação. Eles não sabiam qual era o elemento morte em suas vidas, embora a morte existia. Os animais morriam. Quando Deus fez uma vestimenta para eles, de peles, Deus não matou um animal. Animais eram mortos, já morriam. Eles não foram feitos para ser eternos. A Bíblia diz que Deus colocou a eternidade dentro do homem. Eles já morriam. E Adão sabia que eles morriam, mas ele não compreendia a dor da morte, a dor da perca. E Deus disse a ele: isso vai acontecer com vocês, se vocês comerem esse fruto. Mas ignorando esse alerta, essa instrução, comeram do fruto proibido. Então agora eles se tornam conhecedores da dor, tanto quanto Deus conhece. Aí alguém pode perguntar: peraí, Deus conhece dor? Ele sentia dor? Ora, existe algum tipo de dor maior do que a dor da perca de entes queridos, de filhos que saem de dentro de si mesmo? A primeira dor que ele recebeu foi quando recebe a traição no coração do próprio Lúcifer, que se tornou Satanás. Dor, obviamente, sabe Deus, porque uma terça parte daqueles que ele criou com amor escolheram o caminho avesso. E se pergunta: por que então Deus, com toda a ciência, a sabedoria, que possui poder sem fim, ele poderia ter colocado Adãozinho e a Evinha aqui nesse lugar, sem a capacidade de escolher, não é verdade? Se ele tivesse colocado a gente aqui inaptos a escolher, viveríamos até hoje no jardim em perfeita comunhão. Concorda comigo? Ele poderia ter nos poupado do privilégio da escolha. Não poderia tê-lo feito? Dá uma olhadinha para quem está ao seu lado e pergunta: não seria mais fácil? O Adão nunca teria pecado, nunca teria escolhido as coisas que Deus disse para não escolher, nunca teria expulso do jardim, nunca teríamos sofrido, não estaríamos preocupados, não envelheceríamos, não precisaria de Mary Kay. Nem cirurgia de estética, sabe? Seria perfeito, concorda? Só que, se Deus fizesse isso, seria a maior demonstração de desprezo e falta de amor já vista em qualquer história de criação. Pois o ato de Deus colocar o homem e a mulher no jardim para procriarem, crescerem e encher a terra, e darem a ele o poder de escolher, é a maior declaração de amor que Deus poderia ter dado a Adão. Para nós, a maior evidência do amor de Deus é João 3,16, em que ele deu seu filho unigênito para morrer por nós. Mas para o Adão, a maior declaração de amor de Deus é o fato de dar a ele a liberdade de escolha. Primeiro porque amor que existe, que você é obrigado a amar, não é amor. Se você for coagido por alguém dizendo: oh, você me ama ou eu te mato, não é amor. Não é verdade? Amor que você não possa escolher amar, também não é amor. Deus sabia que tudo aquilo que faz-se com obrigação, com temor, com medo de perder a vida, soa a falsidade. Então ele enche o coração de Adão e Eva com uma capacidade enorme de sentir o amor imenso dos céus. E dá a eles a inteligência para absorver a cultura dos céus. E propõe: eis aqui, você pode ter tudo isso, ou você pode ter apenas isso. Eu sou tudo isso, disse Deus. Mas existe
essa miséria aqui. Você escolhe, Adão. É por isso que o Senhor usa Moisés e escreve em Deuteronômio dizendo: diante de vós eu coloquei o caminho da vida e o caminho da morte. Escolhe, pois, a vida para que vivam. É por isso que Jesus disse: há dois caminhos, um largo e espaçoso que conduz à perdição, e um estreito e apertado, mas que leva à vida eterna. Algum Hawkins pode dizer para mim: mas pastor, e se eu não quiser ir para nenhum dos dois? E que se eu quiser ficar no meio, em cima do muro? Se eu não quiser nem céu, nem inferno, nem diabo, nem Jesus? A minha resposta de maneira clara é impossível. Por quê? Porque todo ser que vive saiu de dentro de Deus e um dia tem que voltar para Deus. É impossível. Mesmo que seja nos anais do inferno, ainda assim tem que prestar contas com Deus. E ele colocou isso dentro do Adão e disse: escolhe. É interessante. Lucas no capítulo 4. Eu não sei se eu estou com calor demais ou é que está. É mesmo. Lucas no capítulo 4, verso 6. A serpente, a mesma serpente que estava no Éden, tentou se enrolar nas pernas de Jesus. E conversando com ele, essa serpente disse: está vendo tudo isso aqui? Todos os reinos deste mundo são meus. Não foi isso que o diabo disse? E eu os dou a quem eu quero. Portanto, tudo isso te darei, se tão somente prostrado me adorar. Como o diabo pode dizer: tudo isso aqui é meu? Como? Se Deus que criou tudo. O diabo não está usando a possessividade do físico, mas está usando a possessividade espiritual que o homem deu a ele. Ele tem razão. Quem deu o governo desse mundo para as trevas não foi Deus, foi Adão. Quando ele comeu o fruto, ele disse: ok, diabo, pega as chaves do reino da terra. Se você olhar no Salmo 115, e o verso 16, diz a Bíblia: os céus e os céus dos céus são do Senhor, mas a terra Ele deu aos filhos dos homens. E os homens entregaram de mão beijada o governo dessa terra para as trevas. E à medida que fazem isso, o governador é retirado e as trevas passam a reinar. Quem governava a terra era o Espírito Santo dentro de Adão. O Adão só poderia governar com equidade e com sabedoria por conta da sua conexão com o Criador. O Espírito Santo é que trazia a voz de Deus até Adão. Mas agora ele foi retirado. Então as trevas passam a reinar. É por isso que eu citei no domingo pela manhã, 2 Coríntios capítulo 4, verso 4, dizendo que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que eles não conheçam o Evangelho e não entendam a luz do Jesus do qual pregamos. Por conta dessa retirada, o governador saiu, a morte entrou. O governador Espírito Santo saiu e infelizmente a terra ficou sem lei. Quando ele saiu, a luz também saiu. E agora as trevas passaram a dominar. Quando o Espírito Santo foi embora, a luxúria
se instalou. E a Bíblia diz que os homens se inflamaram em suas paixões. Aos Romanos, no capítulo 1 e o versículo 20 em diante, que os homens estavam tão promíscuos, que se inflamaram em suas paixões infames, do contrário à própria natureza, tendo relações de homem com homem e mulher com mulher. Então o texto adiante diz: pelo que Deus os entregou, como o homem se lançou numa imensidão de luxúria e pecado, Deus disse: é isso que você quer? É, então pega essa lama. Deus entregou a humanidade aos seus próprios prazeres. Infelizmente, quando esse canal de transferência foi fechado, o homem perdeu não só o contato com o Criador, mas também aquilo que o caracterizava como governo de Deus aqui na terra. É por isso que o Gênesis 6:3 é o versículo para mim mais triste da Bíblia. Porque sem o Espírito Santo, o que domina o homem é o diabo. Se não perceba, quando Deus estabelece a criação, eu vos ensinei no primeiro culto que o reino dos céus espiritual governa sobre o reino físico, terra, cosmos. Quando eu vos disse isso, faço-vos entender que Deus cria para si uma lei que Ele mesmo se submete a ela. O espiritual, para governar no mundo físico, Deus estabelece uma lei, que o governo do céu seja exercido na terra por meio do Espírito Santo dentro de um homem. Diga comigo para a pessoa que está pertinho de você. Diga: no Gênesis, o governo dos céus foi estabelecido na terra através do Espírito Santo, habitando dentro do Adão. O que isso quer dizer? Deus está querendo dizer que no mundo físico, para que o céu governe no mundo físico, precisa de um corpo. Diga para quem está ao seu lado. Diga: para que o reino dos céus governe no mundo físico, Deus precisa de um corpo. É por isso que Ele fez o Adão e a humanidade, e colocou o Espírito Santo dentro do Adão. Quando Satanás tenta Adão e Eva, ele é chamado ali de a serpente, porque ele também precisa de um corpo, ele também é espírito. Então ele se aposta de um animal no qual a Eva não tinha medo, e se aproxima, e há portanto uma conjectura mental fácil de Eva para com aquele ser. E é dentro dessa perspectiva que hoje funciona. O Espírito Santo foi retirado. E quando o Espírito Santo foi retirado, o que aconteceu com o coração do homem? Pergunta aí para quem está ao seu lado. Jesus disse, pergunta aí para quem está ao seu lado: o que aconteceu com o coração do homem? Perceba, Jesus disse: quando um homem se arrepende, quando um homem decide voltar ao governo dos céus, então o Espírito Santo vem dentro dele, limpa toda a casa, e habita em todos os cômodos, e fica perfeito. Mas quando esse homem decide voltar ao lixo que ele antes comia, então o Espírito Santo sai de dentro da casa, e tudo aquilo que estava dentro do homem olha e diz: a casa está limpa. Espera aí, dá uma volta no quarteirão e diz: galera, a casa está limpa, vem comigo mais 7. E dominam aquele ambiente todo. Quando o Espírito Santo subiu, quem se apossou foi as trevas. Não significa que todas as pessoas estão possessas,
mas significa que todo mundo está debaixo do poder do maligno. Suas mentes são do maligno, seus desejos são do maligno, seus corações estão dominados pelo maligno. Sem o governador, o caos se estabelece na humanidade. O Gênesis 1:2 diz que a terra era sem forma, diga comigo, sem forma, em trevas e vazia. O Espírito de Deus vem, ilumina e transforma, e ela fica agora transformada, iluminada e cheia. Ele é retirado do homem, e como o homem fica? O homem fica sem forma, em trevas, vazio. Como o homem fica? Como a humanidade está? Sim. Esse é o panorama da humanidade. Sem o governo do Espírito, eles vivem assim. Quem dá as ordens é o príncipe das trevas, é o governo das trevas. É por isso que Jesus disse: vós sois a luz do mundo, para iluminar o mundo em trevas. A igreja possui essa bênção. O governador foi retirado, o Espírito Santo foi retirado. Então veio Jesus. E Jesus pregou durante 3 anos e meio. E tudo que Jesus queria era entrar dentro das pessoas. Ele foi para a cruz sem conseguir realizar a sua maior vontade. 3 anos e meio sem conseguir realizar o seu maior desejo. Tudo que Jesus queria era morar dentro das pessoas. Ele conseguiu colocar a palavra dele dentro das pessoas. Mas ele queria que as pessoas tivessem ele dentro delas. Que ele fosse o governo de suas vidas. Então ele disse aos seus discípulos e consequentemente a nós: gente, não vos deixarei órfãos. Eu vou subir ao meu Pai. E eu preciso ir. Porque se eu não for, o Consolador não virá. E quando ele vier, ele vai testificar de tudo aquilo que eu falei para vocês. Sabe o que ele está dizendo? Ele está dizendo: eu preguei para vocês esses anos todos. E vocês ouviram as minhas palavras, ela entrou aí dentro, mas não poucas vezes vocês jogaram ela fora. Mas quando ele vier, ele vai me colocar dentro de vocês. E a minha palavra vai ficar na mente de vocês, no coração de vocês. É por isso que Jesus trabalhou todo aquele tempo preparando para que o governo voltasse. Quando ele sobe aos céus, em Atos capítulo 1, 500 irmãos estão olhando para cima, ali no Monte das Oliveiras, chorosos, afinal de contas, o Messias está indo embora. E eles voltaram a ficar sozinhos outra vez. Perceba que vem na mente dessas pessoas a lembrança de todos aqueles heróis que viveram no Antigo Testamento. E nota-se, se você fizer essa busca, eu não tenho tempo para te narrar tudo isso. Nota-se desde Abraão até os dias de Jesus, todos aqueles que foram instrumentos de Deus foram usados pelo Espírito Santo, como que o Espírito governando as ações deles na terra. Só que percebam, o Espírito vinha sobre eles, usava e voltava. O Espírito vinha sobre Elias, usava e voltava. A unção vinha sobre Sansão, usava e voltava. O Espírito vinha sobre Davi, o usava e voltava. O Espírito veio sobre Isaías, o usava e voltava. O Espírito veio sobre
Jonas usou e voltou. E nenhum daqueles usados no Antigo Testamento o possuíram. Mas Jesus disse: quando eu subir vai ser diferente. Porque quando ele vier, ele vai ficar com vocês. Ele vai morar em vocês. E ele disse: então eu e o Pai estaremos dentro de vocês por causa dele. E os israelitas estavam olhando e chorando acima, esperando o governo. Então, a proposta de Jesus foi: quando eu subir, vocês não saiam de Jerusalém. Lucas 24, 4, 9. Fiquem aí orando e esperem o governo chegar. Espere o meu representante chegar. Espere a conexão estabelecer. E eles oraram 10 dias. 500 irmãos começaram orando 10 dias. Mas os dias foram passando e o desânimo foi vindo, a canseira, as necessidades, e elas vêm mesmo. Então as pessoas foram deixando aquele ambiente, foram procurando seus lares, procurando suas casas, procurando seus lugares. Mas quando completou 10 dias, eles não sabiam que seria 10 dias. Eles imaginaram que poderia ser mais ou menos, ou coisa parecida. Mas ao cabo de 10 dias, eu imagino que no céu o Pai disse: assim como o homem, o primeiro Adão, foi feito do barro, e eu soprei o meu espírito dentro dele, assim como o primeiro Adão me serviu no jardim e governou a terra durante um período, agora tem a oportunidade com um novo Adão, que está lá em Jerusalém, construído por meu filho outra vez. Então eu vou enviar o meu espírito outra vez. E Jesus estava ao lado dele dizendo, pois Jesus que disse: eu vou pedir ao Pai. Então eu imagino Jesus dizendo: Pai, só tem 120, manda agora, espera mais não, manda o Consolador, o Espírito Santo desce lá, desce. De repente, os céus se abrem e ele invisivelmente na atmosfera desce. Mas quando ele chega naquele cenáculo, ele se distribui em glória sobre as pessoas que ali estavam, e desceu dentro do coração de cada um daqueles e incendiou de tal forma que suas cabeças viraram chaminés, e foram vistas línguas repartidas como que de fogo, que repousou sobre cada um deles, nos quais ouviam as pessoas que lá estavam. Que poder! E eles foram tomados, e quem estava do lado de fora disse: isso é loucura! Eles estão embriagados às 9 da manhã, porque 120 irmãos ficaram incontroláveis. Ninguém controla o poder do Espírito. E sem o poder dele, o mundo está condenado. Ninguém consegue ganhar o mundo sem o poder do Espírito. Ninguém consegue. Você pode ser o cara mais inteligente, mais sábio, mais teólogo, mais doutor do mundo. O diabo olha para todo o teu currículo e faz... Mas se você tiver uma fagulha do governo de Deus dentro de você, irmão, tudo muda. O Espírito voltou. Então o governo de Deus voltou. É por isso que as trevas foram saindo de Jerusalém. É por isso que o primeiro século a igreja virou o mundo de cabeça para baixo. Porque eles ousaram se submeter ao governo do Espírito Santo. Você sabe por que vocês estão aqui hoje? Porque houveram homens e mulheres há 150 anos atrás
que ousaram se submeter ao governo do Espírito Santo. Aquilo que muitos de nós rejeita hoje é o que aqueles homens e mulheres não rejeitaram e trouxe o Evangelho até aqui hoje. O Espírito Santo é a única forma de governo dos céus sobre a terra. Sem Ele, nós somos apenas marionetes nas mãos do diabo, ou meramente homens fazendo coisas de homens. A expulsão de Adão e Eva do jardim significou, portanto, a retirada do Espírito Santo. Mas a volta, a vinda de Jesus, nos dando o privilégio de o seu sangue nos remir, e crer nele, o Espírito Santo entrar em nós e passar a viver, é como se a glória do jardim viesse agora para dentro de nós. Ao invés de procurarmos um lugar para encontrar Deus, Deus fez um lugar dentro de nós. Você não entendeu nada, eu vou dizer de novo. Ao invés de vasculhar o mundo inteiro, como os islâmicos fazem para ir a Meca encontrar o Deus de Maomé, Deus decidiu construir um lugar para Ele manifestar-se dentro de você. Significa que em qualquer lugar do mundo que você tiver, é o lugar preferido de Deus estar. Tudo isso é possível com a presença maravilhosa do Espírito Santo. Sem Ele não é possível. E quando Ele vem, e eu permito que isso aconteça, é essa prática do reino que a gente precisa alcançar. Que Ele passa a cuidar de todas as nossas faculdades. Ele passa a gerenciar os nossos pensamentos. Ele passa a dominar os nossos temperamentos. E à medida que a gente permite, Ele vai crescendo dentro de nós. Até chegar um ponto do que o apóstolo Paulo chegou e a gente pode chegar. E ele disse: já não vivo mais eu, mas agora o Cristo vive em mim. É possível. Totalmente possível. Mas lá na frente nós conheceremos o ministério do Espírito Santo. Mas eu quero terminar essa lição agora tentando te dizer que a solução para esse mundo caótico é o governo do Espírito Santo vir dentro de nós e a partir de nós trazer a paz que o mundo precisa. Há uma canção antiga, não tão antiga assim, mas eu era jovem, mais jovem do que sou, claro. E o cara cantava: entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade, quero amar somente a Ti, porque Senhor é maior. Sabe o que é essa canção? É o convite para o governo dele voltar. É o convite para o Espírito Santo voltar para o lugar de origem. O lugar que ele nunca devia ter saído. O lugar que a gente nunca devia ter deixado ele ir embora. O Adão nunca podia ter deixado ele ir embora. A humanidade viveu sozinha esse tempo todo. Milênios sozinho. E não pouco tempo, você vê pastores tentando fazer a humanidade continuar sozinha, negando Ele. Da mesma forma que o Adão e a Eva negaram o Espírito Santo, escolhendo as coisas que não deveriam escolher. Em nossos dias não é diferente. Nós o negamos da mesma forma. Nós o colocamos para fora de nossa casa quando escolhemos aquilo que não deveríamos escolher. É por isso que o apóstolo Paulo escreve aos Efésios, no capítulo 4, e o verso 30, dizendo:
não entristeçais o Espírito Santo. Ele escreve aos Tessalonicenses, primeira carta, no capítulo 5, verso 19, dizendo: não apagueis o Espírito Santo. Muitas coisas nós escolhemos que tira ele. Eu queria que você ficasse em pé. E colocamos ele para fora de nosso jardim. Tantas coisas. Coisas que não merecem nem ser estudadas. Pensa comigo isso aqui. O Adão e a Eva trocaram a presença gloriosa do Espírito Santo por um fruto qualquer. Tenta comigo fazer uma comparação aqui, por favor. Vamos imaginar o Adão e a Eva e a humanidade, que digo são seus filhos. Eles tinham milhares e milhares de árvores frutíferas das melhores e mais nobres qualidades para ele comer à vontade. E apenas um, Deus disse: não escolha esse. Então, na comparação que fazemos, quanto você acha que vale esse fruto proibido em relação ao valor do que o Adão e a Eva possuíam dentro deles? Compare o valor da presença do governador dentro de Adão e compare o valor da feirinha do Éden, do fruto da feirinha do Éden. Qual é mais caro? Qual é mais importante? Tente imaginar isso. Se você estiver nessa feirinha agora e tem ali um frutozinho qualquer, não vou nem sugerir qual seja. E esse fruto é como que aquela maçã envenenada da bruxa má, que pode te tirar ele de dentro de você para sempre e levar toda a sua família para o caos, para o buraco, seu casamento ao divórcio, seus filhos se matarem, e a humanidade e a morte. Que valor tem esse fruto para você? Que valor tem? Tem algum valor? Por favor, respondam-me: tem algum valor? Você trocaria tudo isso por esse frutozinho na feirinha do Éden? E se eu te disser que a gente faz isso constantemente? Que a gente não come uma maçã, mas a gente saboreia uma pornografia. A gente não tira um fruto como uma pera, mas a gente fala mal do próximo. A gente não tira um fruto como uma uva, mas a gente cobiça as coisas do próximo. A gente não escolhe a frutinho ali da feirinha, mas a gente troca Deus por qualquer festinha, qualquer festa junina, qualquer aniversário, qualquer jantar, qualquer programa, qualquer cinema. Então, não somos muitos diferentes do Adão. O que deveríamos fazer e o que temos a oportunidade de fazer é pedir para que Ele governe todos os cômodos de nossa casa, como já ilustrei semana anterior. Pergunte para essa pessoa, querida, antes de orar por ela, olhe para essa pessoa aí, pergunte, diga: se o teu coração for uma casa, quantos cômodos tem?
Tua casa tem quantos cômodos? 5? 10 quartos? 5 banheiros? 6 salas? Ou uma BNH de 4 cômodos? Então, em qual desses cômodos o Espírito Santo está por completo? Ou ele está dominando todos os cômodos? Talvez ele governe a tua cozinha, mas a intimidade do teu quarto ele ainda não passou a governar. Talvez ele governe o teu quarto, mas o seu trabalho ele ainda não passou a governar. Talvez ele governe o teu trabalho, mas o teu relacionamento ele ainda não passou a governar. Eu queria que você inclinasse a sua cabecinha, fechasse os seus olhinhos, por favor, e tentasse olhar para dentro do seu coraçãozinho e veja em qual cômodo ele está. E vamos pedir que o governo dele venha sobre nós esta noite. Vamos trazer o governo dos céus sobre a nossa vida outra vez, para que isso seja refletido no dia a dia, para que isso seja refletido lá na sua casa, no seu trabalho, para que isso seja refletido em tudo que você fizer a partir de então. Por favor. O meu orgulho me procure aí dentro do seu coração. do jardim. Veja se o Espírito Santo está aí dentro. A humildade colocou o jardim em mim. Se eu vender tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. Sonda o teu coração agora. Olha dentro dele. O amor não se compra, nem se merece. Não deixa ele sair. O amor se ganha, de graça o recebe. Oh, Espírito Santo. Eu quero conhecer Jesus. Quero conhecer Jesus. Quero conhecer Jesus. Onde ele está? Que tal deixar o Espírito Santo assumir todas as partes da sua vida? Que tal chamar o Espírito Santo de volta ao lugar que ele não deveria ter saído? Que tal deixar ele dominar tudo em você? Que tal deixar ele entrar e fazer o que quiser? Que tal tirar as restrições? Que tal dizer a ele: Senhor, o que quiser, eu estou aqui. O que o Senhor quiser, eu estou aqui. Que tal tirar o medo? Que tal tirar o medo, a tradição? Que tal arrancar essas paredes? Que tal deixá-lo livre? Que tal dizer a ele: eis-me aqui, me enche, deixe-me ser cheio de ti outra vez? O meu orgulho me tirou do jardim. Sua humildade colocou o jardim em mim. Se eu vender tudo que tenho em troca do amor, eu
Você sabe disso. Você está cheio, mas de repente você troca a presença dele por um momento de nervosismo. Seu temperamento não te controla e você não consegue controlar. Você está com ele. De repente a sua mente te leva a pensar o mal e você perde a conexão. Você está cheio dele, sai de um culto cheio dele, de repente o problema com o marido já te tira dele. Oh, eu te peço essa noite, eu te digo essa noite, peça para ele, diga: Senhor, controla essa área da minha vida também. Eu não quero te perder mais. Eu não quero te perder mais. Diga para ele. Ore agora, é hora de você orar, é hora de você gritar, é hora de você clamar, é hora de você desesperar. Se você quiser agora orar comigo, se quiser se ajoelhar aí onde você estiver, se quiser se prostrar, se quiser orar, então somente siga a instrução do Espírito, siga o que o teu coração está a dizer, mas não deixe ele sair daqui sem você. Não deixe. Oh, clame por ele agora, clame por ele, peça para ele vir, ele virá, clame por ele. Oh, peça para ele cuidar de você, peça para ele entrar em sua casa, para ele se assentar no comando de sua vida. Oh, Espírito Santo, eu sei que nós temos pecado, Senhor, temos permitido que os nossos pecados te expulsem da nossa vida, temos permitido que o Senhor saia de nosso jardim. Nem é nós que somos expulsos, nós é que te expulsamos de dentro de nós mesmos. Por isso, Espírito Santo, eu quero te pedir esta noite, traga o governo dos céus sobre nossas faculdades, traga o governo dos céus sobre nosso temperamento, traga o governo dos céus sobre nossa vida, Senhor, por completo, Paizinho. Não deixe essa chama apagar, ajuda-nos, Espírito Santo. Nós somos tão fracos, tão fraquinhos, somos tão frágeis, às vezes não queremos, mas aquilo que não queremos fazemos. Então nos perdoa, Senhor, nos perdoa, Senhor. Não poucas vezes temos te perdido, não poucas vezes temos deixado o Senhor para trás, não poucas vezes te trocamos por coisas humanas, passageiras, efêmeras, não poucas vezes te trocamos por pecados que nos causam males, que sentimos tão mal depois, mas assim fazemos. Então eu te peço, nos perdoa, Senhor, perdoa os pecados da tua igreja, perdoa os pecados do teu povo, perdoa os nossos pecados como um todo. Nós não queremos ficar longe de ti, te perder nem por um minuto só, nem por um segundo só. Ah, Senhor querido, nós oramos e continuaremos orando, Senhor, pedindo que venha sobre nós, venha em nós, venha, Senhor, volta sobre nós. Oh, Espírito Santo, do jeito que o Senhor governava no Éden, governa em nós também. Do jeito que o Senhor dominava o Adão, domina a nós também. Do jeito que o Senhor dominava todas as faculdades dele, domina as
as nossas também. Nós queremos ser instrumentos teus nessa cidade. Nós queremos os teus braços, queremos o teu colo, queremos Jesus brilhando em nós, que ele cresça e que nós diminua, Espírito Santo. Sim, que a gente possa ser possuído por ele, tomado por ele, e que a nossa vida, Senhor, seja um altar em que a tua glória habite. Oh, eu lhe peço isso agora, eu lhe peço isso agora, em nome de Jesus, eu lhe peço isso agora. Oh, em nome de Jesus, em nome de Jesus, cante para ele, cante para ele, cante para ele, cante. Deixe dizer-lhe esse conselho e você vai embora agora. Luzes, por favor. Luzes. Não é só uma oração que você atrai a Ele. Não é só um culto que a gente consegue. Ele não é manipulável, mas é amável. Se você for para sua casa com a mesma fome, com a mesma paixão, Ele vai te encontrar. Ele vai te achar no caminho. Ele vai te achar no trabalho. Ele vai estar com você enquanto você dorme. Ele vai te acordar. E você vai senti-lo tomando todo o seu quarto. Você vai sentir um cheiro diferente, um aroma maravilhoso. E você vai saber, é o Espírito Santo que chegou aqui. Ele faz isso. Ele faz isso. Leve essa necessidade para casa. E continue a buscar, queridos. A coisa mais importante que o homem tem que fazer é buscar ser cheio do Espírito Santo. O conselho de Paulo é: não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo.